Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço, que Jesus nos envolva. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, na companhia do nosso amigo Eduardo Araújo. Muita paz a todos. E o nosso amigo Heber na técnica, não é? Agradecendo a Jesus a oportunidade, que vocês estejam bem e que ao final do nosso programa essas vibrações de paz possam auxiliá-los naquilo que é necessidade do dia. Eduardo, continuando o estudo do livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, no último capítulo, nós estamos no subtema, a controvertida comunicação dos espíritos. E vamos iniciar no 8º parágrafo, os fenômenos de ectoplasmia. Então vamos lá. O Espírito Joana de Ângeles nos diz: os fenômenos de ectoplasmia, vidência, psicofonia, psicografia e os mais odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza de complexos aparelhos, Spiricom, Vidicom, atestam a continuação e a independência do espírito à morte do corpo. Examinadas com cuidado, inúmeras hipóteses para explicá-los, a única a resistir a todo ceticismo, pelos fatos que engloba, é a da imortalidade da alma, com a sua consequente comunicabilidade. Além dos produzidos pelo psiquismo humano, ressaltam aqueles que têm gênese nos seres de outras dimensões, que se fazem identificar de forma exaustiva e clara, não deixando outra alternativa, exceto a sua realidade transcendental de seres independentes e desencarnados. Para nós, pode parecer algo muito simples. Nós que já estudamos a doutrina há tantos anos, você que nos acompanha aí, que frequenta uma casa espírita, você que é médium, mas para muitas pessoas, essa realidade, a certeza desta realidade, da continuidade da vida, é algo ainda que eles não conseguem acreditar, não conseguem apreender nas suas nuances. E como Joana coloca aqui, muitos tentam buscar outras explicações para os fenômenos. Porém, quando nós vamos analisar os fenômenos, nós percebemos que a única explicação racional que atende a todas as nuances, a todas as variáveis, é a realidade do espírito que sobrevive à morte do corpo. Pois é, porque se o espírito dependesse do corpo físico para existir, esse corpo tinha que ser jurassicamente secular, não é? E acabou o corpo, acabou tudo, e todo o projeto de vida, tanta renúncia, sofrimento, dor, desafio. Então o amor de Deus nos permite essa interação, até para que saibamos o que estamos fazendo hoje, enquanto estamos no corpo. Porque daqui a pouco mudarão as cenas e estaremos do outro lado, precisando do respeito, da atenção, do carinho daqueles que estão no corpo físico. Porque invisibilidade não é ausência. E esses fenômenos de efeito físico provam isso. Não é? Em reuniões onde alguns dos médios presentes não tinham conhecimento intelectual sobre determinados assuntos. E esses assuntos são tratados com profundidade, como aconteceu à época de Kardec para as pesquisas dele. Não é? E fenômenos de efeito físico, com materialização de objetos, espíritos se materializando. Quando nós vamos estudar isso, lembramos do Centro Espírita André Luiz, na Rua Jequibaque, no Rio, onde tivemos oportunidade com a Maria Luísa, ela nos mostrar tipo um museu de determinadas peças de cera, que foi a parafina derretida, que José Grosso, então, materializava determinadas coisas. Olha, um espírito enfia a mão dentro de uma lata de 20 com parafina, né? E depois retira aquela mão sem quebrar e fica aquela luva inteira ali dentro. Então, são coisas que não foram desenvolvidas para simplesmente ficar no... maravilhoso, chamar atenção, sensacional, mas foi para nos fazer raciocinar a verdadeira vida, que transcende células, músculos e nervos que se decompõem debaixo da terra.
A Joana lembra aqui, né, que também faz parte das pesquisas atuais, modernas, a questão da comunicação com os espíritos através de aparelhos. Nós sabemos que já há alguns anos, né, existem pesquisadores trabalhando na questão da transcomunicação instrumental, que seria essa possibilidade de nós termos algum tipo de contato com os espíritos através dos aparelhos. Tem casos de pessoas que já falaram com espíritos por telefone, né, foram surpreendidas com a voz do desencarnado. Neto falou com a neta dele. Pessoas que já conseguiram através da televisão. Claro que são fenômenos ainda esporádicos, difíceis de ocorrer, até porque a humanidade ainda não está preparada para esse tipo de intercâmbio no lado tecnológico. Isso poderia ser utilizado de uma forma abusiva, enfim, e criar mais transtornos do que benefícios. Seria mais perdição para essa humanidade. Exatamente. Mas os espíritos deixam que, por vezes, o fenômeno ocorra, até para mostrar aos seres humanos a viabilidade dele. E no futuro, claramente, esse contato entre nós encarnados e os desencarnados, ele será feito de uma forma mais fácil. Essa é a tendência. E a gente está falando aí, talvez, em menos de 50 anos. Porque, olha, ninguém vai colocar um estilete na mão de uma criança, não é? Porque vai se machucar, vai se ferir. Então, nós sabemos que os seres espirituais existem em todos os cantos do universo. Essa tecnologia tão de ponta, na mão de criaturas sem critério, sem escrúpulos, sem moral, sem ética, imagina o sofrimento. Esse avanço não ocorreu exatamente por isso, né? Como a Miranda falou, não vai se colocar uma navalha na mão de uma criança. Então, nós não estamos preparados ainda para um contato mais próximo com os desencarnados. Até porque nós iríamos causar uma série de transtorno a eles. Você imagina uma pessoa recém-desencarnada e a gente ligando, a gente querendo contato a todo custo, querendo discutir a partilha dos bens, seria um verdadeiro caos. Não, e aí sim, pelos nossos interesses, atrairíamos obsessores cruéis, que têm conhecimento tecnológico mais aprofundado que o nosso e conhecem as nossas fraquezas. Então, neste momento, a espiritualidade, ela restringe muito esse tipo de forma de comunicação, mas, conforme Chico Xavier dizia, já no programa Pinga Fogo, nós teríamos aí, no futuro, que já estamos bem próximos dele, segundo Chico falava naquela época, ele falava em 50 anos após a chegada do homem à Lua, já passamos desses 50 anos, que foi em 2019, e que se nós não entrássemos numa guerra de grandes proporções, uma guerra nuclear, que a humanidade teria grandes avanços na área da ciência, e com certeza, dentre esses avanços, Chico falava dessa comunicabilidade mais fácil com o mundo espiritual. Imaginamos aí que ainda neste século nós veremos grandes avanços, sejamos nós encarnados ou nós desencarnados, teremos a oportunidade de acompanhar. Mas hoje a mediunidade, ela ainda nos traz aí muitos fatos que não há como contestar, conforme Joana coloca aqui, da ectoplasmia, da vidência, da psicofonia, a realidade das comunicações espirituais. Na própria colônia, nosso lar, quando nós vamos estudar o livro do André Luiz através do Chico, mostra a interação entre eles de uma esfera para outra através de uma televisão. Sim, é verdade. Então, vamos utilizando com respeito dos meios, né, dos métodos que temos hoje, através da mediunidade, sabendo que os médios não são capazes de trazer as comunicações que desejamos. Muitas vezes as pessoas procuram uma casa espírita saudosas, sofridas, né, com desencarne de entes queridos, e acreditando que para os médios é uma tarefa simples de receber a comunicação daquele ente querido. Não é. Como dizia Chico Xavier, ainda encarnado, o telefone toca de lá para cá. E nem todos aqueles que procuraram Chico conseguiram obter uma mensagem. Assim como nem todos que procuraram Jesus conseguiram obter curas para os seus males físicos. Tudo tem o seu tempo, a gente precisa estudar, a gente precisa entender a realidade do plano espiritual para compreender que o médium ele não pode fabricar mensagens. Que os espíritos não estão ali à disposição do médium. E não é tão simples por isso, porque o desencarnado é uma individualidade.
que tem um mundo íntimo, tem necessidades e tem um livre-arbítrio que precisa ser respeitado. Sabemos que em algumas situações os benfeitores até dão um acolhimento para desenvolver um socorro, mas não é mecânico, não é uma coisa de, quero falar contigo, alguém chega na sua casa, toca a campainha, desce aqui que eu quero falar contigo, você vai descer sem saber quem é, de onde vem, com o objetivo que não tem nada a ver contigo, nos seus interesses, não é? Isso nos faz refletir. É isso aí. Vamos dando sequência aqui, lembrando para você que está chegando agora no programa Momentos com Joana de Ângeles, estamos estudando o livro Homem Integral, já no seu último capítulo, e no tópico A Controvertida Comunicação dos Espíritos. Nós estamos aí no 10º parágrafo. Além dos produzidos pelo psiquismo humano, diz Joana de Ângeles, ressaltam... Já li esse? Já. Tá, mas vamos já que comecei, vamos reler, né? Ressaltam aqueles que têm gênese nos seres de outras dimensões, que se fazem identificar de forma exaustiva e clara, não deixando outra alternativa exceto a sua realidade transcendental de seres independentes e desencarnados. Neste capítulo se enquadram diversas psicopatias, cujas gêneses resultam de influências espirituais mediante as quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde priscas eras, com outras denominações. Esta influência deletéria dos mortos sobre os vivos tem o seu reverso na que se opera graças à interferência dos anjos, dos serafins, dos santos, dos guias espirituais e familiares, de inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e recuperação da saúde. Então aqui um parágrafo extremamente importante que Joana de Ângeles nos fala sobre, uma vez constatada a realidade da vida que continua, né, de que não existe a morte como sinônimo de fim da existência, morre o corpo, transforma-se o corpo, mas o espírito permanece. Uma vez chegada a essa conclusão, nós também temos que analisar a questão das influências espirituais que atuam sobre nós. E aí Joana fala das interferências negativas, né, que acabam nos levando muitas vezes a apresentar comportamentos que levam a diagnósticos de psicopatias, a questão das obsessões, que faz parte dessa influência deletéria, conforme ela coloca, dos chamados mortos, dos espíritos, sobre a nossa vida. Como também, quando estamos equilibrados, quando fazemos o bem, quando procuramos nos esforçar por nos melhorarmos moralmente, atraímos a presença de espíritos desencarnados benfeitores, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos dão força e, como Joana coloca, muitas vezes nos auxiliam até mesmo na recuperação da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Então a obsessão, Maria de Fátima Miranda, é algo que é extremamente importante para todos nós que temos o conhecimento da doutrina e sabemos da realidade do mundo espiritual. Você que está nos ouvindo aí, quantas vezes você não tem um pensamento estranho, um pessimismo, ideias negativas? De onde será que vem isso? Será que é só da nossa cabeça? Nem sempre, não é, Miranda? Não, e aí nos faz lembrar a lucidez do Paulo de Tarso, que já fazia leitura disso, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que interage conosco de alguma forma, não é? Se nós estamos na sintonia do bem, eles nos influenciarão, mas se a nossa sintonia ainda é no egoísmo e nas situações viciosas, aí seremos circundados por espíritos sem nenhum critério moral. Exatamente. E Joana continua dizendo o seguinte: cunhou-se com efeito imediato o brocardo que assevera que os mortos conduzem os vivos, tal a ingerência que têm aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isto constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão, a certeza da sua eternidade, bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante
e a perspectiva de plenitude, fora das conturbações e dos desajustes que ocorrem no processo de seu amadurecimento psicológico e do seu autodescobrimento. Então, lembra aqui essa passagem que Joana traz para a gente, a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, e eles respondem que essa influência é muito maior do que nós imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa questão traz aí algumas interpretações equivocadas, como se nós, seres humanos, fôssemos marionetes nas mãos dos espíritos, o que não é verdade, porque aí tiraria toda a nossa responsabilidade. Então, se eu tenho um mau ato, eu iria simplesmente dizer o seguinte: eu estou fazendo isso porque eu estou sendo influenciado pelos espíritos, isto é, eu não tenho responsabilidade. Nós vemos pessoas aí que cometem até crimes e dizem o seguinte: eu fiz isso porque eu estava tomado, eu estava possuído pelo demônio. Isso não é justificativa para os nossos erros. Que os espíritos influenciam em nossos atos de uma forma muito mais forte do que nós podemos imaginar, os benfeitores espirituais já nos alertam. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Os espíritos podem até influenciar, mas eles não têm o poder de fazer com que nós venhamos a tomar decisões e fazer escolhas que nós não queiramos. Quando pensamos em algo, convidamos espíritos que têm sintonia com aquele algo, não é? A partir do momento que deliberamos escolhas, nós estamos empoderando esses espíritos que começam a comungar dos nossos valores através das nossas ações. Chega um momento que fica um pensamento já conjugado com o outro, por isso que fica tão difícil saber onde é um e o outro, porque os valores se uniram ali. Agora, se nós temos valores morais e chegam ideias estapafúrdias, fica visível que tem uma interferência ali. Então, a oração, para que ele seja acolhido. Quando nós oramos, não é para que os espíritos sejam expulsos, é para que nós sejamos fortalecidos e eles sejam acolhidos, porque às vezes uma aproximação nesse nível é um SOS, é um pedido de socorro. E quem está desequilibrado não tem etiqueta. Então, o espírito revoltado, marcado, sofrido e feliz, ele chega de uma forma intempestiva. Por isso, a necessidade da oração. Essa é a nossa vigilância. Observar o teor da ideia, do pensamento. Vigiar, aquilo pertence a mim, eu me nutro dessas ideias? Não. Então, vamos orar. Um exemplo, para ficar mais claro para você que está aí nos acompanhando, nosso ouvinte, que está no radinho, que está pela internet, um espírito pode chegar até nós e nos influenciar a fumar ou a beber. Agora, se eu não tenho o hábito de fumar e beber, ele não vai encontrar ressonância, ele não tem sintonia. É isso que é preciso ficar claro. Ele não tem como fabricar em nós algo que não existe. Se eu não tenho o hábito da bebida, se eu não tenho o hábito do fumo, ele pode ficar ali o tempo todo me jogando aquele pensamento, me influenciando com aquela ideia que não vai encontrar nenhuma ressonância. Agora, se eu gosto de beber e se eu gosto de fumar, ainda que eu tenha deixado de beber e deixado de fumar, eu vou sentir uma vontade muito grande. Isso equivale na questão da promiscuidade sexual, né? Que muitas vezes eles atraem para junto de nós pessoas em desequilíbrio sexual e se encontrar essa ressonância, nós temos riscos de cair. Agora, se você já traz um equilíbrio nesse campo, não vai encontrar nenhuma sintonia. Assim em todas as tentações. Do mesmo modo que os bons espíritos também tentam nos auxiliar e muitas vezes têm dificuldade por não encontrarem em nós a ressonância e a sintonia. Então, o espírito bom pode nos conclamar a um ato de piedade e não vai encontrar essa sintonia, a um ato de perdão, a fazer o bem a uma pessoa que esteja numa situação difícil, vai tentar nos inspirar a levar ajuda àquela pessoa. E se nós estivermos fechados no nosso egoísmo, nós vamos nos negar a atender esse chamado espiritual, porque não tem a sintonia necessária. Maria de Fátima Miranda, quem chegou aqui agora, nesse instante... O caçador de fantasmas? Ele está ali se ajeitando, nosso companheiro, Amaury Santos Neto. E nós estamos aqui falando, Amaury, sobre essa influência espiritual, né? Joana de Ângeles nos fala desse intercâmbio psíquico,
e do quanto os espíritos influenciam em nossas vidas. Muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. E exatamente citamos aí isso, Amaury, e a gente conversava aqui no sentido de que os espíritos não podem também nos obrigar a fazer algo que nós não queiramos, que isso fique muito claro, né? O livre-arbítrio, né? Exatamente. E aí nós dávamos como exemplo, se você é dado ao fumo, a bebida alcoólica, é fácil para eles te influenciarem nesse sentido. Com certeza. Se você não bebe, você não fuma, ele não consegue. Exatamente. Porque ele não consegue fazer com que você faça algo Sim. que não é a sua realidade. Eu me lembro de um caso familiar, né, que realmente ocorreu, da minha sobrinha, que eu já até comentei com vocês. Ela subiu no parapeito para poder se jogar, não se jogou, mas ela dizia para mim, quando nós estivemos conversando, ela dizia assim: tio, eu ouvia nitidamente, quando eu estava no parapeito para pular, as vozes dizendo: pula, pula. Aí eu disse para ela assim: mas alguém te empurrou? Alguém te desequilibrou? Aí ela disse: não, porque você quer fazer isso. Eles estão te estimulando. Assediaram. Te assediaram porque você estava na sintonia do suicídio. Só que, como você, eles não podem fazer absolutamente nada além disso, você optou por não fazer isso. Você foi muito inspirado agora, Maurício. Você chegou agora, já com muita inspiração, no sentido de muitos companheiros nossos que estão nos ouvindo. Estava pensando nisso. Com essas ideias constantes na sua mente. Isso, acabe com a sua vida, a vida não vale a pena, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, você vai se libertar de tudo que você está passando. Vai aumentar. E eles encontram essa facilidade justamente o quê? Eles geram justificativas para o ato. Ainda ontem, no atendimento fraterno, a pessoa foi falar isso para mim. Não, porque todo suicida recebe socorro. Eu falei, presta atenção. O suicídio é um tapa na cara de Deus. Quando você se suicida, nós sabemos que quem comete suicídio não está querendo se matar, está querendo fugir da dor. Então busca se relacionar melhor com Deus. Porque quando você comete esse ato, você está dando um tapa na cara dele. Você está dizendo que ele tem incompetência. Que ele não consegue tirar você de um estado de ânimo que está te fazendo sofrer. E que quem colocou o estado de ânimo foi você mesmo. Pois é. Aí eu falei assim, e você não se engane, todo suicida recebe socorro. Porque Deus não deixa de assistir, mas o tormento do suicídio é por fora, do suicídio é por dentro. É só ler o livro, O Martírio dos Suicidas. Isso. Né? Eu li o livro, eu cheguei até, em determinados momentos, na minha leitura, de ter náusea. Tal o sofrimento daquele espírito. Eu me lembro de um caso em que a mãe estava com o filho na mão, com a criança no colo, e desesperada, não tinham que comer, etc. Foi até a estação do trem, e na hora que o trem passou, ela se jogou com a criança. Pois é. E aí ela narra exatamente isso, que ela olhava e via aquelas pessoas olhando para ela. Ué, eu não pulei? Eu não morri? Só o corpo. A surpresa, né? A surpresa, todo mundo olhando. A criança, obviamente, aquele espírito foi afastado, mas ela não. Então, aí vem o sofrimento. A criança foi uma vítima dela. Verdade. E ela dizia exatamente isso. A criança foi assassinada. Quando ela veio à mesa mediúnica, ela disse assim: hoje, depois de tantos anos, eu ainda sinto os trilhos do trem passando, dilacerando as minhas carnes. E aí que fica a mensagem de que, do mesmo jeito que você recebe essa influência para tirar a sua vida, existem benfeitores amigos ao seu lado nesse instante, te conclamando a lutar pela sua vida. E eles estarão ao seu lado em todos os momentos, e tenho certeza que Jesus vai te ajudar a se libertar das tuas dores e você vai vencer. Confie nisso, procure sintonizar com os bons espíritos, procure sintonizar com Cristo. E com isto desejamos muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.